Sejam bem-vindos a mais um É Tempo de Amazônia. Nesta semana, eu tenho o privilégio de conversar com Lucas Weber, diretor-presidente da AproSoja Mato Grosso, que tem liderado os produtores e conduzido uma série de discussões e propostas importantes para a organização e o futuro da produção e do desenvolvimento daquele estado. Seja bem-vindo, Lucas. É um prazer falar com você. Tudo bem, Daniel? Um prazer também poder conversar com vocês, falar um pouco dos desafios dos nossos produtores aqui do bioma amazônico, ainda mais se tratando de barreiras comerciais que dificultam o comércio e o desenvolvimento de todos os estados que abrangem esse bioma. Indo direto ao ponto, Lucas, nós temos assistido nos últimos meses a uma mobilização muito forte de produtores, lideranças políticas, empresários, líderes dos estados da Amazônia, mas também do Congresso Nacional, todos muito preocupados com a moratória da soja e os seus impactos sobre a região. O que exatamente tem acontecido? Qual é a visão da AproSoja sobre esse tema? Bom, Daniel, acho que primeiramente é bom fazer um apanhado que nem todos os produtores, né, conhecem essa dificuldade. Cabe lembrar já desde o início aqui que os produtores hoje são penalizados comercialmente pela moratória da Amazônia. Em 2019 já tentou se implantar a moratória do Cerrado e novamente vem essa discussão que querem aplicar a partir de 2025. Mas para entender a moratória da Amazônia, ela é um acordo entre particulares, né, empresas compradoras e exportadoras brasileiras e também importadores europeus, nos quais as empresas brasileiras se comprometem a não comprar soja proveniente de áreas que foram desmatadas legalmente, né? Vale repetir, legalmente, a partir de 2008. Ou seja, ataca diretamente a nossa soberania nacional, principalmente o direito de uso da terra. E quando se fala em livre comércio, até poderia ser uma opção, mas cabe lembrar que essas empresas estão unidas através da Biov, a NEC, e todas essas empresas que são associadas a essas associações signatárias da Biov correspondem a 94% desse mercado comprador, o que significa que outras empresas compradoras que não são associadas, muitas vezes também estão submetidas a elas, porque acabam tendo que usar os seus terminais para exportação ou até mesmo comercializam para essas empresas maiores. Ou seja, em 2006 se alegava que estava ocorrendo desmatamento desenfreado da Amazônia, então foi feito esse acordo, segundo eles, para salvar o mercado. Acontece que isso foi pacificado em 2012 com a promulgação do Código Florestal, né, o nosso Código Florestal de 2012, que é a legislação mais moderna, mais completa e mais restritiva do mundo, onde que ela permite o desmatamento de somente 20% das áreas das propriedades rurais do bioma amazônico, e temos que lembrar que praticamente metade do bioma amazônico, fora isso, fora essas propriedades rurais, já são áreas aí que mais da sua metade corresponde a reservas indígenas e áreas de preservação, né, os parques nacionais aí de preservação, ou seja, e nem todas essas áreas aí que poderiam ser desmatadas também têm topografia ou viabilidade para se fazer o desmatamento. Então, falar em 20% não é nem que 20% seria desmatado. E a gente sempre faz um comparativo aí, uma analogia com o uso do imóvel. Se você adquirir uma casa e ela tiver 5 cômodos, você só pode usar um. É o que acontece com os proprietários de terra do bioma amazônico. E a moratória da soja, ela está acima hoje, se impondo acima dessa nossa legislação que já é restritiva. Lembrando que nós não somos a favor da ilegalidade, mas somos a favor da positividade do respeito à nossa legislação aqui do Brasil. Utilizando a sua analogia, Lucas, se um proprietário tem um imóvel com 5 cômodos e a lei brasileira o autoriza a usar um, o que a moratória faz é restringir mesmo o uso desse um cômodo que o proprietário tem. Isso significa que a moratória ela estabelece um conjunto de restrições econômicas à produção
as condições de uso da terra, a liberdade do produtor, que é mais grave, que vai acima daquele limite estabelecido pela lei brasileira, que já é exigente. Quando a moratória ela foi aprovada, uma das ideias, pelo que eu acompanho nos debates, é que ela oferecia uma solução para um ambiente de anomia. Como não existia uma norma clara que permitiria diferenciar o que era legal do que era ilegal, essa norma estabelece um critério bruto e diz: a partir de 2008, se desmatado, eu não compro de ninguém, até para preservar aquele produtor que faz bem feito. A Com partir de certeza. 2012, com o Código Florestal, a situação muda, mas a moratória continua em vigor. É este o problema que se apresenta? É o problema principal na visão de vocês? Com certeza, Daniel. Esse é o problema principal para o produtor. E nós temos que levar também para o âmbito social. As primeiras cidades aqui do Mato Grosso que foi feito desmatamento, né, o plantio da soja que veio aqui para o estado, que transformou no maior estado produtor do mundo. Se fosse um país, Mato Grosso seria o quarto produtor mundial de soja, foi no eixo da BR-163. Foram os primeiros municípios que são municípios que têm um alto índice de desenvolvimento humano e tem uma grande fatia na participação do PIB estadual e do PIB nacional. Para você ter noção, Mato Grosso foi, junto com Minas Gerais, foram as economias que mais cresceram estaduais durante a pandemia, e no ano passado, Mato Grosso foi o estado que teve o maior crescimento do PIB também, a economia que mais cresceu aqui dentro do país, graças, é claro, à agricultura, que tem sido aí o responsável pelo saldo positivo na balança comercial, né, nas exportações. O que acontece, Daniel, é que agora esses municípios mais novos, que tinha pecuária, que já são municípios que teve desmate lá atrás e que hoje teriam aptidão para plantar soja, o que não foi realizado antes porque talvez não tinha viabilidade econômica, não tinha ligação de infraestrutura de estradas para fazer o escoamento, ou seja, não se viabilizava. Hoje tem muitos municípios com a viabilidade econômica, porém a moratória faz com que esses produtores tenham medo. Em alguns casos, alguns produtores já têm áreas desmatadas antes de 2008 e eles temem por desmatar agora de ter essa restrição levada para toda a área, que é o que tem acontecido na prática. Nós temos exemplo aqui em no município de Sinop, um produtor de aproximadamente 4.000 hectares, ele desmatou toda a sua área antes de 2008, ele resolveu adquirir uma chácara e desmatou legalmente 4 hectares para fazer uma sede, um armazém, para depositar essa produção. Ele não estava conseguindo comercializar por conta da moratória. A moratória deveria respeitar polígonos de 25 hectares, ou seja, se eu planto, eu vou dar um exemplo, jogar um número alto, 10.000 hectares, eu desmatei 1 hectare, ela seria feito um polígono de 25 hectares, e a partir desses 25, eu não poderia, esses 25 ficavam restritos ao comércio. O que acontece na prática é que eles estão restringindo toda a área. Além da moratória já ser injusta, que seja para 1 hectare, ela está restringindo ainda muito mais. Eles estão levando em consideração o CPF do produtor e não somente aquela área que foi desmatada. Em alguns casos, a denúncia é de produtor de triangulação, ou seja, num raio de 150 quilômetros, onde que um produtor tem uma propriedade, o irmão dele tem outra, eles acabam não comprando dos dois, alegando que eles podem esquentar a soja de uma propriedade para outra, ou seja, é um ataque direto ao direito de uso da terra, ainda mais quando a gente se fala numa organização de compradoras que correspondem 94% do nosso mercado de soja aqui dentro do país, ou seja, não sobra opção para esses produtores. O que parecia, então, Lucas, ser um problema, digamos assim, comercial, privado, entre partes, que poderia ser negociado espontaneamente de lado a lado com base no preço, agora escalou para se tornar uma espécie de problema político, que passa a envolver lideranças nos estados e até no ambiente do Congresso Nacional. Quais são as discussões que acontecem neste momento envolvendo as lideranças políticas brasileiras
sobre a moratória da soja? Bom, eu vou falar primeiramente aqui do Mato Grosso. Em novembro do ano passado, nós tivemos um encontro com mais de 100 prefeitos, num ato contra a moratória da soja. Inclusive, o governador Mauro Mendes participou e deu duras declarações contra a moratória da soja, ameaçando tirar incentivos fiscais por essas empresas, porque justamente esses benefícios, eles são a troca da sociedade com eles é justamente o desenvolvimento regional, e não há por que se dar benefício quando isso tem feito o contrário, atrapalhado o desenvolvimento de municípios, principalmente esses municípios emergentes. Depois a discussão também foi para a Assembleia Legislativa, que já teve uma primeira votação aí para tentar tirar o incentivo dessas empresas, e também a união da Câmara dos Vereadores, das câmaras dos vereadores, mais de 138 câmaras municipais também fizeram uma declaração contra a moratória, e temos o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que está fazendo uma investigação também, porque ele vai também ameaça tirar esses incentivos fiscais, visando que isso tem dificultado o desenvolvimento desses municípios. E agora isso tem ganhado força, estados como Rondônia também, essa discussão está na Assembleia Legislativa de lá, e também alguns municípios também já estão se movimentando. O estado do Pará também já está tendo movimentação, municipais estão tentando também na Assembleia Legislativa. O estado do Tocantins, do que a gente sabe também, a Associação dos Produtores de lá também tem se movimentado contra, ou seja, está ganhando força. Até porque a moratória, Daniel, todas essas imposições contra a Amazônia, parece que eles querem que a gente coloque uma cerca na Amazônia e não mexa mais nela. E a gente tem que lembrar que existem 28 milhões de brasileiros hoje que vivem na Amazônia e não há nenhum plano de industrialização, de desenvolvimento e muito menos de exploração da Amazônia. O que a gente vê é o mundo inteiro de olho na Amazônia e nas nossas riquezas, e nós, brasileiros, que lá nas décadas de 70 foram estimulados a colonizar a Amazônia justamente para nós não perdê-la, hoje estão sendo taxados de bandido, mesmo tendo uma legislação que garante o direito e uso dessas terras. Lucas, vamos para um breve intervalo e já voltamos no segundo bloco com É Tempo de Amazônia, falando sobre a moratória da soja e os desafios do desenvolvimento com sustentabilidade no Mato Grosso e no Brasil. Voltamos com Lucas Beber, diretor-presidente da AproSoja do Mato Grosso, falando hoje sobre a moratória da soja no Estado e as discussões que têm acontecido no âmbito político, privado, sobre esse acordo comercial que embarga a compra de bens produzidos em áreas desmatadas a partir de 2008. Lucas, nós sabemos que ano vai, ano vem, existem protestos, resistências dos produtores contra a moratória da soja. Não é a primeira vez que isso aconteceu. Desta vez, o que está acontecendo vai ser diferente? Eu acredito que sim, Daniel, até porque a nossa Câmara Federal também tem se movimentado, já tivemos 2 audiências públicas, uma reunião para discutir, para ao menos minimizar esses impactos de imediato da moratória, mas está sendo trabalhada a extinção, e agora, na última audiência pública, coordenada pela Coronel Fernanda, a deputada federal Coronel Fernanda, aqui do estado do Mato Grosso, onde que participou também o senador Jaime de Rondônia, a senadora Rosana Martinelli aqui do estado do Mato Grosso também, e outros parlamentares têm participado, encorpado isso, para justamente se promover uma CPI para investigar essas ONGs, Daniel, porque, de fato, não tem como entender essas ONGs se dizerem defensoras diante dessa legislação que nós temos restritivas, e a gente enxerga isso como uma barreira comercial, como um muro pintado de verde para dificultar as nossas exportações e a nossa concorrência no mercado mundial da soja. E essa atitude deles há de ser muito louvada, porque essas ONGs aí, elas são alimentadas, e a gente vê que elas não trazem benefício de fato nenhum
para nossa sociedade, bem pelo contrário, elas dificultam e atrapalham o desenvolvimento do nosso país e, acima de tudo, as condições de vida e oferta de serviços aí públicos, seja eles segurança, educação para o nosso povo. Com grande frequência, nesse ambiente comercial internacional, a gente vê o estabelecimento e imposição de padrões do que se considera verde para acessar mercados estrangeiros. E muitas vezes, o parlamento que define esses padrões acaba sendo um parlamento de ONGs, que, segundo a sua visão, os seus critérios, estipula o que pode e o que não pode ser feito, o que não pode ser comercializado no âmbito internacional. Parece que nesse debate da moratória, algo desta natureza acontece. Um conjunto de parâmetros fixados à margem, sem o envolvimento de produtores, olha para o mercado e diz: isso pode ser feito, isso não, independente do que diz a legislação nacional. Agora, do lado de lá, Lucas, e era sobre isso que eu queria te ouvir, existe um argumento. Esta voz do parlamento das ONGs é vista com muita credibilidade pelos consumidores internacionais. Em parte, as traders argumentam que seguem esse roteiro para não perder mercado. Não há o risco de, ao se acabar com a moratória da soja, haver restrição à venda de produtos brasileiros? Daniel, eu acredito que não, porque a moratória da soja, ela influi diretamente, ela seria para atender uma demanda, segundo eles, do mercado europeu. Acontece que a Europa, nos últimos anos, tem importado entre 10% a 14% da nossa produção, né? Então, nós temos outros mercados, principalmente na Ásia, que são grandes importadores. E outra, se podia dar opção, talvez, da gente levar a soja do sul do país, que foi industrializado antes. Claro que isso tem um custo maior, porque o frete marítimo, a distância marítima aumenta. Por si só, isso derrubaria o pretexto da moratória, atenderia a eles com essa soja. Mas o que a gente ouve falar é que essas empresas têm vantagens comerciais, elas adquirem recursos lá, empréstimos a juro mais barato, emprestam com spread mais alto, ganham dinheiro aqui no Brasil, como também ganham um plus lá, mas isso não é repassado para os produtores. Ou seja, o produtor que é penalizado por conservar não recebe nada mais, o produtor que se enquadra não recebe nada mais, e a gente vê essas tradings aí com vantagem. Temos que lembrar, Daniel, de 2006 para cá, nós tínhamos muito tempo para levar os números brasileiros e mostrar o que é preservação. Eu vou dar um exemplo aqui, o estado do Mato Grosso. Como eu falei, se fosse um país o quarto maior produtor mundial, nós ocupamos apenas 14% do território do Mato Grosso para a produção de soja, mais de 61% desse território está preservado, e mais da metade desses 14% que são utilizados para a produção de soja é feito ainda uma segunda safra no ano de milho, que é uma cultura que tem um alto potencial de sequestro de carbono, além de ter uma fonte de produção que traz benefício tanto no meio ambiente, porque o etanol de milho tem baixa emissão de carbono, muito menor que o carro elétrico da Europa, abastecido por termoelétricas que são alimentadas a carvão. E temos ainda que, em 1 tonelada de milho produzida nessas áreas, é possível fazer 400 litros de etanol, e ainda há o subproduto sólido, conhecido como DDG, que tem alto teor de fibra e proteína para alimentação animal, além do óleo de milho. Ou seja, mesmo utilizado para a produção de biocombustível, ele também pode ser utilizado para alimentação. Do mesmo jeito que a soja também produz o biodiesel, o óleo de soja é consumido, a proteína de soja, além de ser usada para consumo humano em vários alimentos, é a principal fonte de proteína de alimentação de peixes, suínos, boi confinado, frango, produção de leite, de ovo. Ou seja, nós temos uma produção verde, temos o plantio direto aqui no Brasil, que é um dos poucos países do mundo que faz de maneira extensa
aqui que permite fazer essas duas safras, o não revolvimento do solo, porque a Europa, Estados Unidos, eles fazem o plantio convencional que revolve o solo e também desprende mais carbono, além da circulação maior de máquinas também emitindo carbono. Aqui no Brasil a gente faz o plantio sobre a palha, que é um grande sequestrante de carbono, ou seja, essas boas práticas não são levadas lá para fora. O Brasil aí ocupa para a agricultura, segundo dados da NASA, 7,6% do território para a produção agrícola, segundo a Embrapa Territorial, 7,8%, enquanto outros países, como Estados Unidos, países da Europa, utilizam de 2 a 3 vezes mais desse percentual do território para a produção agrícola. Cabe lembrar que aqui nós preservamos áreas agricultáveis, Daniel, diferente deles lá, que utilizam tudo que é possivelmente mecanizável e agricultável. Os Estados Unidos consideram áreas de preservação o deserto de Sonora, o deserto de Mojave. Nós temos aí o Canadá considera áreas de preservação áreas congeladas, a Rússia considera a tundra, enquanto nós aqui preservamos áreas de fato agricultáveis que têm viabilidade climática, topográfica e também de fertilidade para a produção, ou seja, somos modelo para o mundo. Eu pergunto de lá para cá o que essas empresas fizeram para levar esses dados. Cabe lembrar, Daniel, que 66% do território brasileiro está protegido, 25%, não é desse percentual, 25% de todo o território são áreas protegidas dentro das propriedades rurais. Ou seja, o produtor brasileiro é o que tem feito o maior bom serviço ao meio ambiente mundial, e eles, qual que é o trabalho para divulgar, para desfazer essa narrativa que tem lá fora? Nada, a gente não vê nada. E agora nos convidaram para participar do grupo de trabalho, de discussão, que eles criaram lá de 2006, que até hoje nunca chamaram agricultores, e agora nos convidam de forma tardia, e nossos advogados mesmo já alegam que nós não devemos participar, primeiro, porque nós seremos maioria, então a gente vai servir para chancelar as vontades deles, e segundo, é que supostamente esse grupo está cometendo crime de ordem econômica, e a gente participar também vai contra o estatuto das nossas entidades. E se nós temos todos esses méritos invisíveis ao mundo, que não são de hoje, que tem que ver com os nossos ativos florestais, com as boas práticas implementadas, com o sacrifício que a lei já impõe ao produtor brasileiro e ao país, o que o Brasil pode fazer para mudar essa relação com o mundo, Lucas? Olha, a gente tem que cuidar para não confundir, até porque a gente usa os termos, né, Daniel? Nosso país politicamente está muito dividido, mas nós temos que ser nacionalistas, acima de tudo, defender as nossas riquezas, o nosso patrimônio, patriotas em ter orgulho de mostrar o que nós fazemos de melhor. E eu tenho feito essa cobrança, seja o nosso ministro da Agricultura, seja a nossa ministra do Meio Ambiente, para propagar essa agenda positiva ambiental que nós temos aqui no Brasil. É lamentável quando a gente vê um ministro da Agricultura calado diante disso, é lamentável quando a gente vê a nossa ministra do Meio Ambiente falando mal, é lamentável quando a gente não vê o presidente da República se orgulhando de falar disso. Além de nós já estarmos fazendo um bom trabalho, tentam, às vezes por conta de um ou mal, que a gente tem que lembrar, Daniel, que em todo setor há a pessoa responsável, há a pessoa que faz as coisas certas, na sua grande maioria, e a grande maioria dos produtores brasileiros são ambientalmente responsáveis, porém eles usam de exemplo aquela minoria que às vezes faz a coisa errada. Isso é péssimo para o nosso país, isso fecha mercado, isso desvaloriza o nosso produto e, acima de tudo, transmite uma imagem muito negativa do nosso país lá para fora. Então, a primeira coisa tem que partir deles. Nós temos que parar de nós, somente nós, produtores, falar bem de nós aqui dentro e levar lá para fora esses dados, essas informações. Nós, como entidade, temos feito esse trabalho lá fora, porém nós não temos a mesma força que tem a voz de um presidente da República, de uma ministra do Meio Ambiente, de um ministro da Agricultura, principalmente em se tratando de produção de alimentos, o qual o Brasil tem um grande potencial ainda
para a expansão aí da produção de alimentos e para suprir a fome mundial acima de tudo, Daniel. Lembrando que muitas vezes a soja brasileira é atacada, que a gente exporta muito produto in natura, mas a Argentina, que é o terceiro maior produtor do mundo e é o maior exportador de farelo do mundo, esse ano, produziu 50 milhões de toneladas de soja, enquanto nós, em 2023, produzimos 154 milhões e esmagamos 54 milhões, ou seja, esmagamos mais do que a produção da Argentina, que é o maior exportador de farelo. Grande parte desse farelo a gente consome aqui dentro do país, que é utilizado, como eu falei, para laticínios, ovos, produção de carne, o que gera também, essa agroindústria gera muita arrecadação de impostos aqui dentro do país. Antes eu falava do etanol de milho, visitávamos dias atrás a maior indústria de etanol de milho do Brasil, ali da Impasa, e eles falavam que por tonelada de milho esmagada é arrecadado mais de R$300 por tonelada, ou seja, o impacto positivo social disso é muito grande, ainda mais quando a gente fala em preservação, Daniel. Nós temos visto o desenvolvimento a passos largos do estado do Mato Grosso, ao mesmo tempo em que as taxas de desmatamento, na média, têm caído ao longo dos anos. E na base de tudo isso está a soja e a produção de alimentos como âncora para um desenvolvimento do interior, gerando renda e riqueza e um futuro próspero para essa região tão nobre do Brasil. Chegamos ao fim, Lucas, uma conversa que passou rápido, mas eu queria agradecê-lo pela sua participação e gentileza e deixo aqui a sua palavra final. Obrigado, Daniel, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Lembrando, Daniel, que hoje fala-se entre 250 mil hectares hoje que entrariam na moratória, mas por não se respeitar essa triangulação, impacta mais de 2,5 milhões de hectares, ou seja, 10 vezes mais, Daniel. Veja o impacto disso dentro do nosso estado, dentro do nosso país, e quanto que a gente podia desenvolver. Então, a ProSoja Mato Grosso está de portas abertas aí para a gente sempre conversar, debater. Temos que enriquecer o debate, até porque temos que fazer que a nossa sociedade entenda melhor esses dados e números que muitas vezes chegam distorcidos, que a gente reclama de apanhar lá fora, mas nós temos que parar de apanhar aqui dentro. A sociedade precisa entender o fator positivo que tem a agricultura e a responsabilidade que tem o produtor brasileiro para que toda a sociedade defenda a nossa produção agrícola, que realmente quem conhece lá fora e conhece aqui dentro pode ter certeza que tem orgulho do que nós fazemos aqui no Brasil. E temos que, claro, temos que sempre melhorar e avançar, e graças a vocês a gente pode levar um pouco dessa informação mais adiante e aos poucos reverter essa narrativa. Muito obrigado, Daniel. Eu que agradeço. Nós sabemos que a população mundial tende a atingir a 9 ou 10 bilhões de pessoas nas próximas décadas. A produção de alimentos deverá crescer consideravelmente. Segundo a FAO, o Brasil tem um papel central para garantir a segurança alimentar mundial. O estado do Mato Grosso já é um celeiro dessa produção e deverá também cumprir uma missão importante nessa tarefa de garantir que toda pessoa tenha um alimento barato, de qualidade sustentável na sua mesa do dia a dia. Chegamos ao fim de mais um É Tempo de Amazônia. Eu conversei essa semana com Lucas Beber, diretor da ProSoja Mato Grosso, e voltamos na semana que vem com mais um convidado especial por aqui.